Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um dia do Plaboc e agora eu te convido, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe a playlist do Plaboc para que esse projeto possa alcançar mais e mais pessoas. Hoje a leitura vai ser muito simples, vai ser muito rápida, nós leremos apenas dois salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. Então, vamos juntos aqui nessa jornada para que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Tá bom? Não esqueça também de fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Tá? O link está aqui na descrição, é só você clicar, entrar e desfrutar ali da família Plaboc. Tá bom? Então nós vamos orar, pedir a Deus uma bênção para a nossa rápida leitura desse dia 132. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos auxilie na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento, que o teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar. E de igual forma, cada um dos meus irmãos e irmãs que tem lutado, Senhor, tem labutado por poderem aprender mais a tua palavra. Nos ajuda, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Salmo 72. Então ele faz uma comparação aqui da justiça, excelência e glória de Salomão com a figura de Jesus, o Messias. Ó Deus, dá ao rei os seus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os seus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. O rei de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará outro, e se dará, e lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre o cume dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá para sempre. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Que maravilha, né? A figura de Jesus aqui. Verso 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé, louvado seja o nome do Senhor. Então olha só que coisa maravilhosa. Então a gente olha para o reino de Salomão, a sua excelência, a sua justiça, a sua glória, e vemos a prefiguração do reino de Jesus, aquele que vai se compadecer do necessitado, que vai libertar a nossa alma do engano, da violência, um nome que permanecerá para sempre, um nome que será propagado de pais a filhos, enquanto o sol durar. Então os homens serão abençoados nele. Então o centro da nossa vida, irmãos, precisa ser Jesus Cristo. Em tudo, no nosso trabalho, no nosso casamento, no nosso ministério, no chamado que Deus ele tem para nós, na criação dos nossos filhos, é uma dádiva. Jesus Cristo é um presente para nós. É o Emanuel, né? É Deus habitando conosco. Louvado seja o Senhor. Por fim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu queria um ponto muito interessante, tá? E eu não vou me delongar muito, porque todo o texto da palavra de Deus requer, olha, eu poderia ficar aqui falando horas e horas. Mas aqui, o ponto que eu queria colocar é a questão dos filhos. Então, hoje nós vivemos uma sociedade, em primeiro lugar, em que os homens estão sendo colocados contra as mulheres. Qual é o problema disso? As pessoas estão fugindo de relacionamentos. As pessoas não querem mais se relacionar. As pessoas não querem mais criar família. As pessoas não querem mais fundar lares. Né? As pessoas estão criando relacionamentos descartáveis, relacionamentos superficiais, relacionamentos interesseiros. Então, o salmista aqui, ele está pontuando de uma forma profunda a importância dos filhos. Então, já no cerne disso, na construção do lar, o inimigo das nossas almas, né? O adversário, o diabo, ele já quer minar na mente dos homens, na mente das mulheres, de que um não precisa do outro. Ou então se precisa de uma forma pura e unicamente interesseira. Mas a palavra de Deus diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Meus irmãos, filho é dádiva de Deus. Filho é bênção de Deus. Nós não estamos vivendo tempos difíceis para criar filhos. Todos os tempos foram difíceis para criar filhos. É claro que agora não vai ser diferente. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Deus da nossa salvação. Então, é herança de Deus, é bênção de Deus, é galardão de Deus. Então, o fruto do ventre é o seu galardão, é o galardão da casa, é o galardão do casal, é o galardão do lar. Então, nós já vimos isso ser minado no início dos relacionamentos. E quando há o relacionamento de um homem com uma mulher, quando eles se casam, né, depois de muito custo, ou raramente, um casal ele decide, nós vamos construir uma família, não querem ter filhos. Meus irmãos, isso é de um problema tamanho, infindo. Ok, se as pessoas têm algum tipo de problema, se as pessoas têm algum tipo de patologia, tudo está na mão de Deus. Agora, a pessoa não querer, a pessoa não ter essa vontade, a pessoa se privar disso, é não querer o galardão prometido por Deus. Então, por quê? Porque os filhos, além de frutos, né, bênçãos, de ser um fruto do vento, galardão de Deus, de serem herança de Deus, eles são armas. Os filhos, meus irmãos, são armas. Por isso é que eles são flechas na mão do valente. Eles são flechas. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava dessas flechas, que enche a sua aljava de filhos. Né? Então você imagina uma família, um casal com 3, 4, 5, 6 filhos. Eu não estou dizendo que você, não, então vamos fazer filhos sem planejamento familiar, vamos fazer filhos sem se preocupar com nada. Não estamos dizendo isso. Em primeiro lugar, Deus ele sempre vai cuidar do fiel. Deus ele sempre vai cuidar do fiel. Ok? Deus ele sempre vai prover. Deus ele sempre vai conceder o sustento. Deus ele sempre vai operar o milagre. Agora nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Porque há uma atuação, né, dessa mentalidade, há uma atuação dessa mentalidade, desse espírito de infertilidade, de infecundidade. Não porque é de esterilidade, mas é pior ainda, porque as pessoas elas querem, é o desejo delas não ter filho, é o desejo delas não querer se multiplicar. Meus irmãos, o que vai ser da sociedade? Principalmente nós que somos cristãos. Eu não estou dizendo que você seja um inconsequente. Mas os filhos, eles são flechas na mão do valente. Filhos, eles são investimento a longo prazo. E claro, nós vivemos numa sociedade imediatista, que quer resultado tudo para hoje. Agora você pensa
né? Eu vou me colocar agora, daqui a 30 anos, que em nome de Jesus vou estar próximo ali dos 70. Imagina eu com 4, 5, 6, 7 filhos em volta, a família grande, a família cheia dos netos, e sobretudo o nome do Senhor sendo glorificado, o nome do Senhor sendo levado. Meus filhos como instrumentos nas mãos do Senhor, os seus filhos como instrumento nas mãos do Senhor, mesmo que o seu filho seja longe. Deus ele tem um projeto para ele. Deus há de trazê-lo de volta. Confia no Senhor, descansa no Senhor, porque os nossos filhos eles são herança do Senhor. Não desista, continue lutando, continue jejuando, continue batalhando, e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida da sua família. E que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos orar para que essa mentalidade ela seja apartada do povo de Deus. Quem está no mundo, ok. Mas uma mentalidade dessa dentro das igrejas, dentro das congregações, e muitas vezes ministérios, pastores, líderes, fomentando esse tipo de raciocínio. Vai curtir a vida, vai viajar. Para que filho agora? Filho para quê? Filho agora é difícil, filho agora é peso, filho agora é estorvo. Você está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são o nosso galardão, o fruto do ventre é o nosso galardão. É bênção de Deus. Creia nisso, meu irmão. Lute pelo seu filho. Tenha filhos, gere filhos. Descanse em Deus, porque Deus ele vai cuidar de tudo. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que ele vai estar sempre conosco. E ele vai estar. E ele está conosco. Ele não só estará, como ele está. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que Deus abençoe o seu ventre. Você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão lutando para gerar. No tempo de Deus, o milagre ele vem. A vontade de Deus há de prevalecer na vida de vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos orar e agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje. Como é bom aprender da tua palavra. Muito obrigado pelo teu sustento. Muito obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto para cada um de nós. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor repreenda qualquer mentalidade fora da tua palavra. Que o Senhor abençoe os filhos dos nossos irmãos que estão conosco nesse projeto, aqueles que estão orando por filhos, Senhor, que tu abras, Senhor amado, e que a tua vontade prevaleça. Os filhos que são distantes do Senhor, que o Senhor os traga de volta, que assim como o filho pródigo eles caiam em si, que o teu Espírito toque em suas vidas e que eles possam voltar à casa do Pai. Nós oramos, pedindo assim a tua bênção, a tua graça, que o Senhor possa fertilizar, Senhor, que o Senhor possa fecundar, melhor dizendo, que tu fecunde, Senhor, o ventre das suas filhas, que tanto tem te pedido, que tanto tem te suplicado. Nós oramos assim, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, o seu ministério, a sua congregação, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe. Até o próximo Paboque.